Olá mamães, sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da desobediência dos nossos pequenos, tá? Aqui eu tô passando por uma fase, vamos dizer assim, que complicadinha, no sentido porque ele se coloca em risco muitas das vezes. Não é a questão de bagunçar, a bagunça eu até não me importo, mas a questão é o risco que ele se coloca. Né? Ah, ele tá subindo a escada, tá subindo a cadeira, e muitas das vezes a gente tá lavando uma louça e ele vai, sobe a cadeira e leva um tombo desnecessário, que se a gente estivesse do lado, ou se a cadeira não estivesse num local inapropriado, vamos supor, né? Então, assim, eu vou falar com vocês algumas coisinhas que eu consegui adaptar para fazer com que ele corra menos risco, tá? Mas antes de eu continuar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e deixar o seu comentário qual é a birra que o teu filho faz, que tu já tá por aqui, tu não sabe mais o que tu vai fazer, porque tu fala, tu pede, tu briga, tu xinga, tu grita, tu faz um monte de coisa e mesmo assim a criança continua desobedecendo, a criança continua se botando em risco. Aqui em casa, o que eu fiz? Tem uma gaveta ali que ele implicava com aquela gaveta e era uma gaveta de ferramenta. Todo mundo tem uma gaveta de ferramenta em casa. O que eu fiz? Eu tirei todas as ferramentas que tinha dentro daquela gaveta e coloquei num armário que eu tenho aqui, que eu já passei a chave naquele armário, que tem os produtos de limpeza. Então, assim, era só os produtos de limpeza. O que eu fiz? Eu tirei, além dos produtos de limpeza, eu tirei as ferramentas que ficavam, aquelas ferramentas mais cotidianas, que ficavam dentro daquela gaveta, prego, coisa assim, que tinha ainda algumas coisinhas soltas, e coloquei nesse armário que eu adaptei ali, comprei um esqueminha para poder fechar. Outra coisa, assim, ó, são duas coisas, vamos dizer assim, ó, que ele faz. Esse meu sofá aqui, ó, é aqueles de, como é que chama? Reclinável, né? Retrátil. Vocês pensam, o meu piá, ele tem um ano e 6, e ele gosta de ficar correndo aqui em cima. Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. E é arriscado. E agora ele tá nessa função de querer fazer cambalhota. Ele ainda não faz a cambalhota, mas ele já tá se ligando que dá pra fazer aquilo ali. Então ele fica correndo e aqui nessa parte aqui, ó, ele vem e se escora bem por aqui atrás. Então assim, se ele aqui nesse cantinho aqui, se ele falsear o pé, é chão. E eu fico brigando muito com ele. Fico, né? Porque aquela coisa assim, ó, a gente fala, a gente pede. Ah, mas 1 ano e 6 meses não entende muita coisa. Entende sim, eles entendem. Aí é que tá. Quando ele começa a fazer a zoeira dele aqui, eu só olho pra cara dele e digo assim, tu vai ficar de pé? Daí ele já balança a cabeça que não. Eu digo, se tu levantar, tu vai ficar no carrinho. E eu não utilizo a palavra castigo, tá? Eu digo pra ele que a consequência da desobediência é o carrinho. Ah, tá certo, tá errado. Bom, no meu momento, que é só eu e ele, é que nem eu digo assim, ó, às vezes eu tenho 2 pratos pra lavar, dois garfos pra lavar. Eu levo 30 minutos pra lavar, porque eu vou lá, lavo o garfo, e quando eu olho pra ele, tá ele correndo aqui. Aí eu tenho que largar tudo que eu tô fazendo na pia pra pegar ele, tirar daqui e colocar pro chão, né? Então, e eu sei que isso não é uma coisa que acontece só comigo. Eu sei que muitas mães passam por isso também. Então, assim, o que eu tô fazendo com ele? Quando ele começa a correr aqui, eu só olho pra cara dele. Levanta. Levanta que eu quero ver. Aí quando eu começo, levanta que eu quero ver, ele se senta. Por quê? Ele sabe que se ele levantar, ele vai pro carrinho. E ele sabe que se ele levantar, ele vai estar me obedecendo. Então, ele vai fazer a vontade dele, que é sentar. Porque eu estou mandando ele levantar. Quando eu mando ele levantar, ele se senta. Uma outra coisa que eu passo com ele, um sufoco, é na hora do banho. Eu tenho 2 opções. Eu tenho botar ele dentro da bacia enquanto eu tomo banho, dou o banho dele e indifere quem toma banho primeiro, mas aí eu boto ele na bacia enquanto eu vou tomando meu banho. E o que acontece? Enquanto eu estou tomando meu banho, o guri resolve que ele quer ficar de pé na bacia. E é perigoso, não precisa eu falar, né? É uma coisa muito perigosa de ele resbalar, dele se machucar, bater cabeça, enfim. E aí, quando ele começa a levantar, assim, eu já pego a toalha dele. Assim, ah, tu vai levantar? Então tá, já vou te secar. Quando eu pego a toalha dele, ele, pra ontem, ele se senta. Eu digo, aham, safadinho. Então tá. Então, muitas das vezes, o que acontece? O meu banho tava muito estressante,
Porque eu não tenho como ir tomar banho sem que ele esteja junto. Eu não tenho um local seguro para deixar ele. Eu não posso fechar a porta do banheiro. Eu sou obrigada a levar ele junto. Então, assim, ó, ou eu dou banho nele junto comigo, ou eu colocava ele dentro do carrinho de bebê e colocava algum videozinho para ele assistir. Só que o videozinho não tá distraindo ele, porque eu não tenho o costume de colocar tela. Então ele escuta algumas músicas, mas olhar mesmo, ele não para olhar. E nessa fase que ele tá, e tem os dentes também nascendo, ele anda bem irritado. Então, assim, ó, no carrinho é só pra eu me estressar na hora do banho. Eu vou tomar banho, ele começa a tirar aquele esquema, e daqui a pouquinho o guri já tá fora do carrinho. Então, aquela coisa assim, ó. Se é pra passar trabalho, então eu passo trabalho com ele dentro da bacia comigo. E o que que acontece? Quando ele levanta, eu vou, pego a toalha e já digo, levanta que eu vou te secar. Na hora ele se senta. Então, aquela coisa assim, ó. A dica é, quando o teu filho começar a fazer, por exemplo, isso de desobedecer, de ficar se colocando em risco, diz pra ele fazer exatamente o que ele está fazendo, para que ele faça o inverso e ache que está mandando alguma coisa, né? É que nem aqui o bico do meu fogão, o esqueminha aquele do fogão, ele tem aquela trava. Só que o guri encasquetou no bico do fogão. Eu disse, eu vou pegar uns pallets, vou botar uma altura e vou colocar o fogão em cima, né? Vou botar aquelas rodinhas pra movimentar o fogão na troca de gás. Mas e aí? Tipo, até que altura eu vou ter que botar o fogão? E aí eu tava conversando com a minha pastora, eu disse pra ela assim, não aguento mais, porque o guri tá me deixando louca, porque o guri encasquetou no botão do fogão. O meu gás fica desligado quando eu não tô cozinhando. Só que tu sabe que muitas das vezes a gente esquece. Às vezes a gente bota uma panela no fogo e não liga o fogo, né? Então aquela coisa assim, ó. Pra eu ter a certeza que tá tudo bem, eu sempre desligo o gás. Só que eu posso muito bem me esquecer de desligar o gás e ele ir lá e girar o botão do fogão e ficar vazando gás. Às vezes a casa tá aberta, a gente não sente. Quando tu fecha a casa, é que tu vai sentir o cheiro. E aí tu vai ficar com uma intoxicação de gás porque a criança tava brincando no negócio. E aí eu tava falando com a minha pastora, eu disse pra ela assim, pastora, eu não sei mais o que eu faço. Aí ela olhou pra mim e disse, meu filho quando fez isso, sabe o que eu fiz? Eu tirei o botão do fogão. Aí eu só botava o botão no fogão quando eu tinha que ligar pra fazer a comida e puxava o botão de novo. Então ele não conseguia movimentar. Aí eu fiquei olhando pra cara dela assim, eu digo, que gênia que tu é. Eu disse, meu Deus, como é que eu não pensei nisso? Porque eu já tava tão atucanada já fazendo as minhas coisas, já tava tão atucanada pensando em o que fazer para que o guri deixasse de futricar no fogão. Porque eu já tava enlouquecida já. Por mais que eu feche o gás, eu já tava enlouquecida pensando, meu Deus do céu, esse guri vai... A gente vai se intoxicar do gás, né? Quando eu cheguei em casa, depois que eu falei com a pastora, tirei tudo os botãozinhos. Aí ele foi, no primeiro dia ele foi. Foi lá, tateou. Pronto, agora ele não vai mais no fogão. Ele diz, safado, eu te peguei, sabe? Então são coisinhas assim que muitas das vezes a gente se enlouquece, porque sim, a gente se enlouquece, a gente fica preocupada, porque é como eu digo, eu não me importo dele fazer bagunça. Ele joga um monte de brinquedo no chão, ele sai correndo, ele faz um monte de bagunça. E amém por isso, eu não quero uma criança estátua. Só que no momento que ele fica se colocando em risco, o fogão, essa parte do banho que é estressante, pra mim tava muito estressante o meu banho, porque além da gente não conseguir tomar um banho de verdade, né, porque não tem ninguém que cuide, e mais a parte aqui do sofá. O sofá é baixinho, mas pra eles que são pequenos, é batata pra tu pegar e conseguir quebrar uma perna, quebrar um braço, e aí como é que vai manter uma criança pequena com um braço, uma perna quebrada? Não tem condições. Então eu já tava enlouquecida já pensando, o que eu vou fazer? E aí um amigo pegou e disse pra mim, faz essa parte, faz o inverso, né? E justamente a batata. A gente tá no banho, ele levantou, eu pego a toalha na mão e digo, tá, levanta que eu vou te secar. Ele se senta. Quando chega aqui no sofá, que ele fica correndo pra lá e pra cá, eu olho pra ele e digo assim, tu vai levantar? Então tá, então levanta. Levanta que eu quero ver. E eu quando começa assim, levanta que eu quero ver, ele pega e vem e se senta. Aí se senta, vai, faz uma coisinha aqui, faz uma coisinha ali, aí já desce do sofá e vai brincar em outra coisa. Claro que não é uma coisa que funciona, tipo, das 10 vezes que ele funciona 10 vezes, não, mas funciona 8 vezes. Então, assim, eu me estresso bem menos quando eu começo assim, tu vai, levanta então pra te ver. E aí ele vai e se senta, e na maioria das vezes ele se senta
e já vai. Ou às vezes quando eu falo, levanta, e aí ele levanta e continua fazendo, eu vou e só pego o carrinho, puxo o carrinho pra perto assim, daí ele já balança a cabeça, desce do sofá e vai brincar em outra coisa. Ele já dispersa já o pensamento dele, né? Então assim, ó, eu espero que essa dica tenha ajudado alguém de vocês, alguma de vocês, porque assim, ó, eu me vejo louca com esse piá em casa, porque muitas das vezes é justamente isso. E tu tá lavando uma louça que tu leva 2, 3 minutinhos e por causa da criança tu não consegue, tu leva 30 minutos para lavar uma louça, porque tu lava o garfo, para atender a criança, lava um prato, para atender a criança, lava outro garfo, para atender a criança. E assim a gente vai e a gente não consegue, muitas das vezes a gente não consegue finalizar o dia de fazer uma higiene básica de dentro de casa, porque a criança não colabora. Ah, mas a criança é pequena, não vai colaborar mesmo. Mas a gente tem que manejar de uma forma ou de outra para que a gente consiga fazer. Às vezes eu sou obrigada a colocar ele no carrinho para eu varrer a casa, por exemplo, porque não tem condições, o guri fica para lá e para cá e se colocando em risco. E aí uma casa que é pequena, tu demora um tempão para poder varrer, porque o guri se põe em risco o tempo todo.